Antes de começar, só queria dizer que esse mangá é incrível e com essa adaptação aqui, cê é louco, mano, tem potencial pra ser anime do ano. Então fica aí que esse anime tá bom demais. Deixa o like, se inscreve e bora pro recap. O episódio começa com Ayase e Momo discutindo com seu namorado. E ele diz que hoje não terá rolê, a não ser que ela lhe empreste dinheiro. Porém, se ela liberar pra ele, eles podem sair. Então, ela dá um chutão no cara, mas ele bloqueia e dá uma bicuda na barriga dela. E ele diz que não se interessa em mulheres que não lhe dão dinheiro e que não liberam pra ele. E ela então xinga ele de vários nomes de peixe. Já na sala, suas amigas dizem que chamar os outros de nomes de peixe não é um xingamento. Ayase diz que suas amigas deveriam estar apoiando ela, afinal, aquele foi seu primeiro namorado. Porém, elas dizem que ela sempre perde seu tempo com o cara errado, e que aquele tipo de homem não é o tipo que se deve ir atrás. Mas Ayase diz que ele se parece bastante com Katakura Ken, e diz que ela gosta muito de caras másculos no estilo Katakura Ken. Ayase então começa a caminhar pelos corredores dizendo que nunca conseguirá encontrar o homem ideal que ela quer. E ao passar por uma sala, ela se depara com um nerd sofrendo bullying e de vários valentões que jogam papel nele. E bem quando eles iam tacar um imã nele, Ayase se senta na frente e começa a conversar com ele e a ver a revista que ele estava lendo. Porém, ela perde interesse ao ver que era sobre extraterrestres. E após deixar a sala, Ayase caminha pelos corredores frustrada, até que o Nerdola vai até ela, dizendo que sabe que ela estava interessada no que ele estava lendo, até porque não teria por que ela ir falar com ele. Mas ela diz que não fez aquilo para tentar ser amiguinha dele. Então, o Nerdola mostra a ela o que ele estava lendo, sobre os presidentes dos Estados Unidos já haviam visitado Marte para criarem laços diplomáticos com os reptilianos. Mas, ao ouvir tudo aquilo, ela diz que não acredita em OVNIs e alienígenas. E de tanto insistir, o Nerdola a irrita, e ela diz que não está com saco para ouvir aquelas bobagens, até porque ela levou um fora hoje. Termina dizendo que é por isso que ele não tem amigos, mas ela percebe que exagerou um pouco. Desculpa com ele e diz que não acredita em alienígenas, mas acredita em fantasmas. Então, o Nerdola começa a zoar ela, dizendo que não tem como existir fantasmas, mas Ayase diz que sua avó era uma médium, e que já chegou até mesmo a ver umas sessões de exorcismo. E após discutirem muito, as amigas de Ayase veem tudo de longe e deduzem que agora ela está tentando investir nos nerdolas. E durante a discussão, Ayase propõe algo. Caso seja comprovado que fantasmas existem, Ayase fará dele seu servo. E o Nerdola então propõe que caso ele prove que alienígenas existem, quem servirá ele é a Ayase. E cada um manda o outro para algum lugar. Ayase foi ao Hospital Nag, local famoso por avistamento de OVNIs com frequência, e o Nerd foi ao local que ela sugeriu. Enquanto eles exploram o local sugerido pelo outro, eles começam a se conhecer mais. Ayase diz que antes de sair de casa ela costumava fazer um ritual, pois sua avó a mandava fazer isso. E isso ia até ela ir para a escola, e por conta disso ela sofria bullying, incluindo de um garoto que ela gostava na época. Isso fez com que ela desenvolvesse um certo ressentimento de sua avó e das tradições de sua família. Até que chegou um momento onde ela percebeu que sua raiva não era por ela ser zoada, mas sim por estarem zombando de sua avó. E agora Ayase pergunta o que fez ele acreditar em OVNIs, mas ele diz que não tem nenhum motivo em específico, até que ele começa a se deparar com algumas pegadas de sangue. E ao se virar, uma velha surge, e ela diz que deixará ele chupar os melões murchos dela se ele deixar ela chupar a bengala dele. O Nerdola então sai correndo e tenta se convencer de que aquela era só uma velha tarada normal. Ayase então diz que ele não deve sair correndo, pois a vovó Turbo o perseguirá, e que caso ela ultrapasse ele será amaldiçoado. Porém, já era tarde demais, pois ela o alcança. E ao ver que ela perdeu o contato com ele, Ayase decide ir lá. Mas do nada, 3 esquisitões aparecem na frente dela e a agarram. Eles se apresentam como Seproianos, habitantes de um planeta chamado Serpo. Eles dizem ser amigáveis, porém Ayase diz que eles arrancaram a roupa dela fora. E ela pede para voltar para casa, mas eles a ignoram e continuam a se apresentar, e dizem que sua espécie é formada apenas por homens. Isso faz com que eles dependam de clonagem para se manterem vivos. Eles decidem usar Ayase para procriar, e após tirar o útero dela, eles poderão estudar e implementar em sua raça. Mas Ayase vai contra isso, e eles usam psicocinésia para fazer ela ficar com... você sabe. Porém, durante o processo, o telefone dela toca, e ao atender do nada sai de dentro do telefone um bicho muito bizarro, que começa a atacar os serpoianos. E aquela coisa tenta falar com Ayase, e podemos ver que é o Nerdola, fundido com a vovó Turbo. E ele diz que foi amaldiçoado pela vovó Turbo, e um dos serpoianos se transforma, e o Nerdola vai pra cima de todo mundo. Porém, o serpoiano solta um ataque que o lança para a parede, e ele pede para o garoto lhe dar sua banana. O Nerdola então diz que dará tudo que os alienígenas quiserem, pois ele sempre quis conhecer seres de outros planetas, e como ele sempre sofreu bullying e os humanos nunca lhe deram atenção, ele pensou que os alienígenas pudessem ser seus amigos.
E mesmo todos os dias tentando chamar eles, eles nunca apareceram. E após aceitar sua realidade, onde os humanos o ignoravam e os OVNIs não o atendiam, a Yassi surgiu e ela foi diferente. Ela o protegeu e lhe deu atenção. Então ele diz para todos tirarem suas mãos dela, e que ele fará de tudo para protegê-la. Mas os serpoianos dizem que eles não podem ser amigos de uma pessoa tão violenta como ele, e que eles preferem pessoas do sexo feminino. E após voltarem a tentar deixar a Yassi, cê sabe, ela se lembra de uma conversa que teve com sua avó, onde ela lhe explicava sobre os benefícios do gesto Ki. Isso pode te livrar de acidentes e de ficar doente. Porém, após se lembrar das zombações que sofria, a Yassi diz que não fará mais aquilo, e sai dali dizendo que sua avó é uma falsa espírita, e diz que a odeia. A Yassi então visualiza seu Ki conseguindo se despertar daquilo tudo, diminuindo o poder dos serpoianos, e mete um chutão na cara dele, dizendo que sua avó sempre foi uma verdadeira espírita. O Nerdola então avança nela e ela pede para ele voltar a si. E ao ver que ele não conseguirá, ela o purifica separando seu corpo da vovó Turbo. Porém, ela percebe que mesmo os dois separados, ele continua com a maldição dela. E a velha explica que pegou a bengala dele, e que enquanto ela tiver a parte baixa dele, ele não poderá voltar ao normal. E diz para Yassi ir até o túnel caso queira o bingolim dele de volta. E some dali, deixando eles para trás. E a nave que eles estavam cai, e a Yassi diz que agora ela acredita em alienígenas. E o Nerdola diz que agora ele acredita em fantasmas. Afinal, ele foi amaldiçoado por um. E decide ir até o túnel para recuperar seu bingolim. E diz que ela deve voltar para casa. Mas ela diz que precisa ir com ele, afinal, se ela não ficar segurando ele, ele irá acabar perdendo o controle. Então, ela o manda vestir suas roupas. Porém, ele diz que é ela quem deve usá-las, pois ele não consegue olhar para ela daquele jeito. E se diz ser meio estranho. E Yassi então se lembra de que Takakura Ken também dizia essa frase, fazendo seu coração bater mais rápido. Então, ela pergunta o seu nome, e o Nerdola diz que seu nome é Takakura Ken. Terminando o episódio. E meus amigos, que estreia! Tem tudo pra ser o anime do ano. E se vocês quiserem mais recap desse anime aqui no canal, deixa o like, se inscreve e até o próximo vídeo. E o episódio começa com a Yassi Momo tendo um treco após descobrir que o nome dele é Ken Takakura, o nome da pessoa que ela tem um crush. E ela literalmente proíbe ele de falar aquele nome, mesmo aquele sendo o nome real dele. E então, para resolver isso, ela o nomeia de Okarun, já que ele gosta de ocultismo. Dito isso, eles retornam e até amanhece, cara, de tanto tempo que passou. A Yassi então convida Okarun para ir para sua casa, já que sua avó é médium, então ela pode acabar ajudando. E chegando lá, Okarun foi pisar no terreno e ele simplesmente começou a pegar fogo. E a Yassi, usando seus poderes psíquicos, joga ele para a água. Então ela se dá conta que é por conta de uma barreira que sua avó colocou. E após tirar, Okarun decide entrar novamente, mas dessa vez com bastante receio. Porém, deu tudo certo. Ele acabou ganhando um penteado novo, e segundo a Momo, parece um permeante de vovó. E após entrarem, a Yassi percebe que sua avó não está. Então eles vão ao quarto dela, mas ela pede para ele esperar ela se trocar. Porém, aquele tempo que ela deixou ele lá fora foi suficiente para ele se descontrolar. Então ele entrou no quarto dela em uma hora bem indevida, obrigando a Momo a expulsar ele de forma brusca. Mas, passando isso e ela ter conseguido se trocar, ela dá algumas de suas roupas para Okarun vestir. E também ela comenta, né, que a vovó Turbo disse que ele tá amaldiçoado porque ela levou o nanico dele. Então ele para pra checar e percebe que realmente tá sem o falecido. E a Yassi pede pra ver, mas o Okarun diz que não. E ela diz, né, que não tem problema, afinal não tem nada ali. Ai ai, esses dois. Então eles começam a discutir dizendo que a culpa foi do outro por ter a ideia de ir naqueles lugares. Até que a Yassi diz que tudo começou porque ele foi falar com ela. Mas o Okarun muda de expressão e diz que não podia deixar a chance passar, pois ele sempre quis ter amigos. Então, por isso ele começou a falar desesperadamente, né, como ele fez naquela hora. Mas no fim, ele diz que a Yassi vive num mundo totalmente diferente do dele, e que alguém como ele não deveria estar conversando com ela, e que quando tudo isso acabar, ela pode voltar a ignorá-lo novamente. E a Yassi diz que essa é a parte dele que a irrita. Ele presume que os outros sentem e tira as conclusões sem nem perguntar, e que ele não tem amigos porque os fica empurrando pra longe. E diz que eles continuarão a falar de ocultismo como sempre. Então ela vai lá do lado dele e tenta consolá-lo, mas ele a chama de baranga por ter tocado nas feridas dele. E aí já começa outra discussão, mas no meio toca a campainha. E o Okarun até acha que é a avó dela, porém a Momo diz que ali eles têm duas campainhas, uma para espíritos e outra para humanos, e que aquela que tocou ela nunca escutou antes. E aí ela se lembra que tirou o selo pro Okarun poder ficar lá dentro, então eles saem pela porta dos fundos, mas ao olharem eles percebem que estão selados. É tipo uma expansão de domínio.
E por conta disso, ela não pode pôr o amuleto ainda, pois não tem como o Ocarun sair. E do nada, ambos começam a sangrar. E quando olham pra trás, vem uma criatura extremamente bizarra e grande, que diz que eles não cumpriram a promessa e são pessoas malignas, desferindo um ataque nos dois, forçando eles a desviar. E o bicho se comporta como um lutador de sumô, fazendo até os passos iguais. Então o Ocarun diz que aquele não é um espírito maligno, mas sim um alienígena. O bicho então solta uma névoa nociva pela boca, e o Ocarun tem a ideia arriscada, né, de pedir para Yassi liberar a maldição dele e deixar apenas a cabeça dele normal, para que assim ele consiga se controlar. Então ela faz, bem quando o bicho ia pisar neles. Então a Yassi é salva pelo Ocarun, que tá com uma forma muito mais da hora. Até seu jeito de falar mudou, e agora ele é meio depressivo nessa forma, mas também muito forte, ao ponto de cortar todos os dedos daquele bicho quando ele o atacou. Porém, o corpo de Ocarun ainda é fraco demais para aguentar aquela forma, fazendo com que ele não consiga manter por muito tempo e sangra de novo. A Yassi então tem um plano e diz que se a mão dele encostar no chão, eles ganham, e pede para Ocarun focar nas pernas dele. Então os dois partem para cima do bicho e Ocarun desfere um golpe na perna dele, a estourando. E a Yassi, com seus poderes psíquicos, faz o bicho perder o equilíbrio e cair, tocando a mão no chão. Porém, ele se regenera e segura a Yassi e a joga contra a parede, e começa a desferir vários golpes nela. Porém, o Sumô não contava que ela é muito inteligente e bolou um plano muito bom, onde ela se protegeu com uma barreira psíquica e com a intenção, né, de fazer com que ele afundasse ela com os socos até que ela conseguisse chegar meio que ali pro lado de fora. Com isso, a Yassi puxa o Ocarun para onde ela tá e pega a barreira, a colocando de volta, queimando completamente o Sumô. E assim que a poeira baixa, podemos ver que tudo voltou ao normal. E o Ocarun até ganhou mais um penteado novo. E a Momo não perde a oportunidade de zoar com a cara dele, dizendo que gostou mais do permeante de vovó. Porém, ela começa a ficar fraca e acaba desmaiando, pois ela usou demais seus poderes, mas como ela acabou desmaiando, ela não tem como segurar a maldição do Ocarun, então ele acaba se transformando bem quando ela está apagada e indefesa, acabando o episódio. Mano, na moral, gostei demais desse EP, que anime incrível, e se vocês querem mais recap aqui no canal, deixa o like, se inscreve e até o próximo vídeo. O episódio começa com uma vidente tentando acertar informações sobre um rapaz, perguntando sua idade, se ele tem filhos e se ele gosta de curry. Porém, ela erra tudo, e após acabar, as pessoas comentam, né, como essa tal de Dodoria Santa conseguiu errar tudo. E podemos ver uma figura com o cabelo um tanto quanto inusitado se retirando do local, não muito satisfeita. Já no Uber, o motorista pergunta para a moça de trás se ela seria a Dodoria Santa que ele viu na TV outro dia, e pergunta se ela tem mesmo poderes psíquicos. Porém, ao invés de respondê-lo, ela diz que até ali já está bom e pede para descer ali mesmo. Uber então diz que não quis insultá-la e só queria ver uma demonstração. Porém, ela diz que se ele não quiser ir pra vala, é melhor ele meter o pé logo dali. Voltamos então pro Ocarun descontrolado diante da Momo. E ele então a agarra pela perna, mas do nada um prego voa em sua direção atacando o Ocarun. E aquela pessoa diz ter pensado que ela trouxe outro homem lixo pra lá, mas aquele nem humano é. Então podemos ver aquela mulher do Uber dizendo que sua neta só lhe dá problemas, revelando ser a vovó da Momo. E que vovó, hein? Meu Deus do céu, parece ser até mais a mãe dela do que a avó. Tá bem conservada a véia. E termina chamando a vovó Turbo pro cacete. E o Ocarun, meio vovó Turbo, parte pra cima da vovó da Momo, porém, antes de chegar a tocar nela, ele começa a queimar. E a Seiko diz que imaginou que ele tentaria pegá-la no ponto cego, e que acabou caindo direitinho na armadilha dela. E ao tentar sair daquele círculo, ele começa a queimar. E usando aquele seu bastão, ela faz meio que virar um lápis, e do nada, ela começa a explicar que se ele passar daquela linha, ele morre. E que aquela é uma barreira. E ela explica que ao enfiar um prego de proteção dentro daquele círculo, o lado de fora dele vira uma barreira. Porém, ao pegar do lado de fora, o lado de fora é que acaba virando uma barreira. E que ele não conseguiu tocá-la pois ela estava protegida. Então, as duas vovós começam a se encarar. E a vovó Turbo diz que jura que vai devorá-la. E que ela não conseguirá mantê-la presa para sempre. Mas a Seiko diz que não quer prendê-la, mas sim matá-la. E termina dando uma paulada na fuça da vovó Turbo. E não satisfeita, ela começa a dar várias porradas na véia. E a vovó Turbo então diz que se ela queimá-la, ela acabará queimando o Ocarun junto. Mas ela diz que mata qualquer homem que tenta enganar sua neta, batendo o prego e queimando eles.
A Momo então acorda bem desesperada e desce as escadas perguntando para sua avó se ela viu um cara. Porém, ela diz que se for o espírito maligno, ela já o mandou pra vala. E então ela pergunta que tipo de espírito maligno, um que usa óculos? Porém, sua avó começa a dar umas cutucadas nela dizendo: "Ah, mas você nem acredita em fantasmas? Ah, mas eu não sou uma falsa médium?" Porém, a Momo finalmente faz o que ela deveria ter feito há muito tempo, que é pedir desculpas para sua avó. E a sua avó então finalmente lhe diz a verdade e diz para ela ir ao templo principal. E a Momo diz que se algo acontecer com o Ocarun, ela irá se ver com ela. Enquanto ela vai em direção ao templo, ela se lembra das palavras do Ocarun e diz que ele só queria amigos e falar de ocultismo, e se culpa por forçá-lo a ir pro túnel. Então quando ela abre a porta desesperada, ela vê simplesmente o Ocarun lá dentro comendo bem bonitinho, deixando ela totalmente sem graça com a fofura do Ocarun. O Ocarun então fica todo aliviado de ver que ele não matou a Ayase, porém ela fecha a porta na cara do coitado. E ela começa então a chutar a porta dizendo que ele tá vivo, chamando de 4 olhos desgraçado. E o Ocarun simplesmente se desculpa por tá vivo. Ai, esses dois são uma piada, mano. Sua avó então chega ali e explica que ali dentro a maldição dele não irá ativar, porém se ele sair, ele virará um monstro. E sua avó começa a tirar uma com a cara da Momo dizendo que ela gosta de novinhos. E a Momo então finalmente explica que a vovó Turbo roubou o falecido dele, e enquanto ela tiver ele, ele continuará amaldiçoado. E diz ser responsável pelo que aconteceu, e também explica que agora ela consegue usar poderes psíquicos, e diz que foi num lugar onde apareceram OVNIs que ela despertou eles. Mas sua avó diz que OVNIs não existem, porém a Ayase diz que pensava igual ela até ontem. E diz que se ela não segurar a maldição dele, ele se descontrola. E a Seiko então explica sobre a vovó Turbo, dizendo que ela era conhecida como vovó 100 km, e que ela é um yokai moderno que causou problemas no país inteiro. E que ela escutou que ela estava no túnel há bastante tempo atrás. E ela foi até uma vez lá dar uma olhada, mas ela sentiu uma pressão muito forte que fez ela desistir de entrar no túnel. E explica que esses espíritos são mais fortes em seus territórios. E ela diz que nenhum médium se mete com espíritos presos a locais. E diz que a vovó Turbo e esse espírito preso se fundiram. E termina falando que não quer perder sua neta. E como ela não está envolvida diretamente, aconselha ela a não tentar enfrentá-la. Mas a Ayase diz que quando não sabe o que fazer, ela se pergunta o que o Ken faria em seu lugar. E diz que ele certamente não deixaria o Ocarun na mão. Só vai então novamente tirar outra com a cara dela dizendo que ela está apaixonada pelo Ocarun. Mas a Momo diz que se referiu ao Ken ator. Só vai então faz um plano para os dois pegarem a vovó Turbo, pois ela diz que ela é plenamente confiante em sua velocidade, então provocá-la é fácil. E eles conseguindo tirá-la do túnel a enfraqueceria, então eles conseguiriam derrotá-la. Ela explica também que não conseguirá ajudá-los, pois as barreiras dela pegam emprestado o poder dos deuses que moram ali na região. E ao sair da cidade de Kamigoi, ela não poderá usar os poderes. Então, finalmente, eles decidem abrir a porta pro Ocarun e incluir ele na conversa. A Seiko diz pro Ocarun treinar e derrotá-la, mas ele diz que não consegue chegar à força máxima dele quando ele tá amaldiçoado. E a Seiko diz para ele então treinar para sempre estar na força máxima. E diz para Momo também treinar seus poderes psíquicos, para ela estar em um nível maior. E diz que irá treinar os dois. E os dois então ficam ali sozinhos e o Ocarun se desculpa por não conseguir fazer nada na luta contra o alienígena, e que a Ayase salvou os dois, e diz que fará o máximo para na próxima vez ele salvá-la também, e pede para ela não se decepcionar com ele, e também para ela não deixar de ser sua amiga, e ela diz que não se decepcionou com ele. Mas ele então pergunta o porquê ela bateu a porta na cara dele, deixando ela sem conseguir respondê-lo. E então ela diz que ele ficou bem maneiro lutando, e diz para ele dormir ali hoje, e que irá pegar um futon para ele. E o Ocarun então chama por ela e pede para ela levar um pouco de água para ele, pois ele está morrendo de sede. Já no dia seguinte, temos um grande problema. O Ocarun precisa ir ao banheiro. E se a Ayase não segurar a maldição dele, já era. Então meio que ela precisa ver ele se aliviar tudo. E a Seiko pergunta como ela consegue segurar a maldição dele. E a Momo explica que ela consegue ver uma aura em volta dele. E aí ela diz que quando ela esmaga a aura com a mão, a maldição recua. E a vovó pede pra Momo fechar os olhos dela, pois o problema ali é basicamente ela depender da visão. E diz para ela tentar usar os sentidos como o tato, e diz para ela tentar sentir a aura dele com a pele. Porém, não deu certo, ele se transformou. Enfim, é melhor deixarem ele ir no banheiro logo, senão ele vai se borrar todo ali mesmo. Já no banheiro, a situação é bem embaraçosa, pois a Ayase tá literalmente vendo o Ocarun se aliviar. Mas, do nada, todo mundo começa a sangrar pelo nariz e a vovó Turbo aparece no banheiro ameaçando a Momo de matar todos ali. E diz que não irá dar mais tempo a ela, e diz para ela ir ao túnel hoje à noite. Mas, ainda bem que nada aconteceu, e todo mundo tá bem. E a Momo então explica para sua avó o que a vovó Turbo disse. E quando a noite cai, ambos se preparam.
A Seiko deu um colete pra eles à prova de bala e contra espíritos malignos. E antes de ir, a vovó da Momo abraça ela por trás e diz para ela não morrer, e termina pedindo para abençoarem aqueles dois. Então, os dois partem e eles pegam o trem. E a Momo diz que a vovó Turbo irá se ver com ela, por ter se metido com uma pessoa importante para ela. E a Momo então começa a se trocar ali no trem mesmo. E ambos se preparam para a próxima missão, acabando o episódio. Na moral, a Seiko é maneira demais, cara. E no anime ela ficou muito insana. E esse anime tá simplesmente top demais. Mal posso esperar pro próximo episódio. E obviamente, se vocês quiserem mais recap aqui, deixa o like, se inscreve e até o próximo vídeo.